Boa tarde, meus queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Então, a proposta hoje é fazer uma produção de um conto aí no livro de vocês. Então, a proposta está aí no livro, mas eu vou explicar a partir aqui da videoaula. Então, meu conto psicológico na prática. Agora é sua vez de produzir um conto psicológico. Você deve partir da seguinte situação. Um garoto estava fazendo uma prova quando percebeu que havia embaixo da carteira dele um papel cuidadosamente dobrado. Lembrou-se, então, de que a menina de quem gostava havia sorrido envergonhada para ele na entrada da escola. Seria aquele papel um bilhete de amor? Ele não podia lê-lo durante a prova, pois certamente seria acusado de estar colando. Escreva seu conto com o narrador em terceira pessoa, explorando os sentimentos do personagem entre a descoberta do bilhete e o momento em que poderia tê-lo. Se desejar, troque os gêneros dos personagens. O texto deve ter, no máximo, 60 linhas. Seu conto psicológico participará de um concurso literário e fará parte da antologia da turma, que ficará disponível para leitura na biblioteca. Aí nós temos aí calma aí um pouquinho. Então, planejando o meu conto. As orientações a seguir destacam elementos importantes desse gênero textual. Leia-as para planejar seu conto. Aí da teoria para a prática. A narrativa de um conto psicológico pode ser apresentada em primeira ou terceira pessoa. O narrador colocará em primeiro plano o universo íntimo dos personagens. Nesta proposta, o narrador deve estar em terceira pessoa para criar seu protagonista. Baseie-se em alguém, em você, por exemplo, ou invente uma figura coerente com a trama indicada na proposta. Destaque algumas características físicas e psicológicas para tornar seu personagem mais verossímil. No conto psicológico, as ações externas são apenas o acesso para algo que está escondido embaixo delas. Destaque o que acontece na intimidade do personagem, seus sentimentos após perceber o papel dobrado, suas dúvidas, receios, lembranças e etc. Seja econômico no uso do discurso direto, já que predomina a interioridade. É comum nesse gênero, o uso do tempo psicológico, que não está subentendido à duração real dos fatos narrados. Quanto tempo se passou entre a descoberta do papel e a leitura dele? Explore essa referência temporal para sugerir como o personagem a viveu. O tempo passou mais depressa, mais devagar? Ele tinha referências concretas do tempo? No conto psicológico, a linguagem procura produzir de algum modo a interioridade e isso pode ser feito, por exemplo, com o uso de linguagem figurada. Procure empregar metáforas, comparações, hipérboles e outras figuras que permitam ao leitor perceber a maneira como o personagem interpreta a experiência dele. Elaborando o meu conto psicológico. Então, defina como o conto terá início. Você pode citar uma ou mais ações praticadas antes de o protagonista encontrar o papel. Ou então pode começar já mencionando o pensamento que ele teve ou o efeito emocional que o encontro do papel lhe causou. E só depois contextualizar a cena. 2. Desenvolva o conto mostrando a progressão das ações, isto é, o começo, o meio e o fim da história. Lembre-se de que, como são secundárias as ações, não devem ser muito detalhadas. Destaque apenas o que contribui para o estado do espírito do protagonista. Por exemplo, mencionar que a professora olhou para ele pode ajudar você a contar que ele sentia muito medo de ser surpreendido com o papel. Não se esqueça de, em algum momento, mencionar o que fez com que a protagonista imaginasse que o papel fosse um bilhete de amor.
Isso é necessário para a coerência da narrativa. Desenvolva o texto mostrando as emoções e os pensamentos que vão tomando conta do personagem conforme o tempo passa. Destaque os traços psicológicos de seu personagem na expressão de sua fala ou de seus pensamentos. É alguém ousado ou medroso? É experiente no amor ou um novato? Procure usar a linguagem figurada de modo a contaminar o mundo exterior com o que é íntimo do personagem. Dê um título a seu conto psicológico. No momento de reescrever, avaliando o meu conto, ao terminar a produção do conto, copie o quadro a seguir no caderno. Ele será utilizado na avaliação de seu texto, realizada por um colega com quem você trocará as produções. Seu colega deve circular os números dos itens que considerar adequadamente realizados e justificar oralmente os demais. Se houver discordância, procure rever o critério e chegar a uma conclusão. Outros colegas ou o professor pode ajudá-lo nisso. Então, como a gente não está tendo aula presencial, não tem como fazer isso. Então, vocês vão fazer e avaliar para você o seu conto mesmo, né? Produzir e depois fazer essa avaliação se o conto tem essas características, tá? Ele apresenta essas características. Aí no final nós temos aqui também tarefa sua. Você vai olhar se vai ter, porque nós não vamos ter oportunidade de trocar com um colega. Então, aí vocês vão ver a questão da pontuação, ortografia, concordância verbal, nominal, escolha do vocabulário. Aí vão ver, o conto foi escrito em terceira pessoa, tem que olhar se foi. A narrativa é coerente com a situação sugerida na proposta? A narrativa tem um começo, um meio e um fim? O leitor entra em contato com a interioridade do protagonista? A narrativa explora a mudança das ações ao longo do tempo? A linguagem figurada contribui para uma aproximação entre o mundo externo e o mundo interno do protagonista? O título é criativo e coerente com a narrativa? Então aí vocês vão analisar e assim também eu irei olhar isso aí, avaliar esse critério aí, porque vai valer nota. E aí vocês vão assistir, vou colocar um link aí, um exemplo de conto, certo? Para na hora de produzir vocês já viram os contos aí do livro, mas vai ter um outro exemplo aí para vocês tomarem como base.